Olá, pessoal, de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, como eu falei no estudo passado, a gente está começando um novo capítulo, que é o capítulo 11, Amar ao próximo como a ti mesmo. E esse capítulo é engraçado porque ontem eu fiz ele no meu Evangelho no Lar. Agora eu acabei de fazer ele de novo, a gente abriu aleatoriamente, eu faço o Evangelho com alguns amigos e saiu de novo. E agora eu tô falando de novo. Então, por que será? Será que é porque eu tô precisando amar ao próximo como a mim mesmo? Será que eu tô precisando amar mais a Deus sobre todas as coisas, que é o mandamento maior, como ele fala aqui? Com certeza, essa resposta eu já tenho, né? E praticamente todo mundo que tá nesse planeta, que tá dividindo esse planeta Terra, com certeza precisa aprender mais a amar. A se amar, amar a Deus e amar ao próximo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nessa primeira parte, nós vamos falar dos itens 1, 2, 3 e 4. O 1, 2 e 3, eles são trechinhos do Evangelho, como nós já vimos nos capítulos anteriores. Normalmente, o capítulo ele começa com destaques dos itens do Evangelho, depois vem o desenvolvimento do Kardec. Então, aqui os itens 1, 2 e 3 são trechos dos Evangelhos e o quarto, o item 4, vai ser o desenvolvimento do Kardec, que vai ser bem pequenininho, mas que diz tudo o que nós precisamos ouvir. Então, o que ele fala aqui? Ele começa dizendo que o nome do capítulo, né? O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Então, nessa parte, ele pergunta assim, ele fala assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para o tentar. Propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. O item 2, ele fala assim: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Antes de passar para o item 3 e 4, vamos pensar um pouquinho sobre o que foi dito até agora. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, essa inteligência, causa primária de todas as coisas, reconhecendo que tudo vem dele. Reconhecendo que se ele é essa inteligência, que nós possamos nos resignar a isso. Que nós possamos entender que tudo o que temos hoje, o nosso corpo, nossa casa, saúde, família, condição financeira, aspecto, foi proporcionado por essa inteligência, para um propósito. Tudo isso nos é emprestado em cada encarnação, para que nós possamos desenvolver aquilo que nós viemos fazer aqui. Para que nós possamos conviver com quem convivemos, para que nós possamos ter a profissão que nós temos. Todo o nosso conhecimento, as nossas aptidões, sim, eles são fruto de experiências passadas. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter essa noção de amor, primeiramente, é ter essa noção de respeito em comunidade, de respeito pela criação, de respeito pela natureza, por todas as coisas que estão no nosso planeta e que não nos pertencem. Estão apenas nos sendo emprestadas para cumprir uma determinada função que nós viemos aqui nessa encarnação. E depois ele fala que amar ao outro, ao próximo, como a ti mesmo. E aí a gente esbarra numa seguinte questão. Para amar o próximo como eu me amo, eu preciso primeiro me amar. Se eu amar o próximo na mesma razão que eu me amo, eu vou fazer ao próximo o mesmo que eu faço comigo mesmo, certo? Isso serve muitas vezes para o entendimento do outro. Como? Eu faço alguma coisa e recebo uma reação que eu não gosto, que eu não concordo e que me magoa.
Qual é o meu primeiro sentimento? Ficar com raiva, ficar aborrecida, não entender por que a pessoa fez aquilo comigo, achar que ela é maluca, achar que ela tá mal-humorada. Quando, na verdade, pessoal, muitas vezes, essa pessoa só tá fazendo o que ela sabe fazer. Vocês já pararam para pensar nisso? Que às vezes essa pessoa, ela pode sim estar num dia ruim, ela pode sim ser grosseira, ela pode sim estar aborrecida, não gostou do que você fez e tá só reagindo àquilo. Mas existe uma possibilidade muito grande dela estar fazendo apenas o que ela conhece. Apenas o que ela vê, ou apenas o que ela aprendeu como certo. E principalmente, apenas o que ela aprendeu como amor. Pessoal, o amor dos filmes, esse amor romântico que vemos muitas vezes na televisão, ou que achamos que o casal do lado tem, ele é muito bonito. Mas a verdade é que o amor ele é muito mais profundo do que isso, e ele é muito difícil, ele é uma conquista. É uma conquista de que muitos de nós ainda não sabem o que é, ainda não conhece. E por isso que precisamos estudar e trabalhar e perceber para que nós possamos começar a sentir o que é esse amor. Até porque se nós tivéssemos amor de verdade, no momento que alguém nos xinga, nos ofende, eu vou primeiro tentar entender o que pode estar acontecendo ali, antes de desejar uma coisa ruim, antes de retribuir. Não é o dar a outra face? Não é isso? É retribuir o mal com o bem? É isso que Jesus nos fala aqui num outro capítulo. Tem aquela pessoa que faz algo porque é o que ela aprendeu, e tem aquela que faz algo que ela aprendeu achando que isso é amor. Porque não conhece outra coisa. Foi aquilo que ela recebeu do pai, da mãe, do tio, do avô, de quem criou. Foi isso que ela recebeu. E ela falou assim, bom, se meu pai e minha mãe deveriam me dar amor, são as pessoas que deveriam me dar amor, e eles me deram isso, logo, isso é amor. E aí a pessoa vive numa família super disfuncional, achando que aquilo é amor, achando que aquilo é o correto. E óbvio que não dá pra gente culpar essas pessoas, com as devidas ressalvas, claro, porque muitas vezes essa geração também aprendeu que aquilo era amor. E nós continuamos aqui entendendo que algumas atitudes são amor, ou são por amor. Quantas vezes já não vimos nos noticiários, porque a pessoa chegou a matar alguém por amor. Ninguém mata outra pessoa por amor. Ninguém deseja o mal a outra, ninguém quer privar o outro de alguma coisa por amor. De alguma coisa que a pessoa goste, né? Lógico que a gente não tá falando aqui, pessoal, pelo amor de Deus, de um pai, de uma mãe que tá tentando educar o filho e vendo que aquilo tá fazendo mal e permitindo que ele não faça aquilo, impedindo que ele faça aquilo. A gente não tá falando disso. A gente não tá falando disso. Então, qual é a mensagem que fica desse estudo? Que precisamos aprender a amar. Amar a Deus, amar a nós mesmos, para assim conseguirmos amar o próximo. E aí vem a parte do texto que decorre disso. Não fazer aos outros o que eu não queria que fizessem comigo. Eu vou pensar a partir de agora se uma atitude que eu tô tendo com o outro, eu gostaria que tivessem comigo. Esse pensamento ajuda muito. Se não fizer um efeito num primeiro momento, de tanto pensarmos, de tanto repetirmos, vamos uma hora conseguir entender. O hábito, como eu estava até falando há pouco tempo atrás, o hábito ele vai se cristalizando e nós precisamos colocar um outro hábito, hábitos mais saudáveis, higienizar os nossos pensamentos para que essa mudança aconteça de dentro para fora. E depois ele fala do devedor. É uma parábola na qual é contada que um senhor devia uma certa quantia e ele vai pedir, pelo amor de Deus, a quem ele está devendo, por favor, perdoe a minha dívida. Então, essa pessoa fala assim, tudo bem, eu te perdoo. Resumindo aqui, tá, pessoal? Depois vocês dão uma lidinha lá no capítulo. Só que essa mesma pessoa que está pedindo pelo amor de Deus para a dívida ser perdoada, ele também
é credor de outra pessoa, de outro devedor. E ele sai então contente, falando: ai, que bom, pronto, posso respirar, posso pensar em como eu vou pagar essa dívida porque eu fui perdoado, eu consegui mais tempo. Até que chega o devedor dele e fala assim: Senhor, me perdoe também, me dê mais um tempo para pagar. E ele fala: não, nada disso. Ele foi andando e ainda mandou prender esse devedor. E aí é que vem a lição. Como que a pessoa quer ser perdoada, ter suas dívidas perdoadas, se ela não é capaz de perdoar os seus devedores? Como na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é na mesma medida, na mesma proporção. Então, que nós possamos, a partir de hoje, conseguir perdoar, conseguir amar, estudar, pensando em cada atitude nossa, tem que convergir para isso. Isso vai facilitar o nosso perdão, isso vai facilitar com que nós consigamos nos colocar no lugar do outro, isso vai conseguir mover muitas coisas, muitas montanhas dentro de nós. Vai favorecer o nosso entendimento perante o outro e perante nós mesmos. E assim nós vamos entendendo o que é esse amar a Deus. As nossas relações vão ficando mais fáceis, ou pelo menos nós vamos conseguindo lidar com elas ao invés de fugir delas. Ao invés de mandar prender aquela pessoa que está nos irritando, né, fazendo aqui uma comparação com a parábola do devedor, nós vamos tentar pelo menos interceder através de oração por ela. Eu esses dias também fiz um estudo que falava sobre isso, como agir em relação a uma atitude que eu não concordo. Se eu não posso interceder, se eu não sei como interceder diretamente com aquela pessoa, então que nós possamos fazer uma oração e pedir por ela, porque muitas vezes ela também não sabe, não tem nem noção do que está fazendo. Nós precisamos ser pontinhos de luz. E como que eu sou um pontinho de luz? Ah, Cláudia, eu não sei nada, eu não estudo nada, ainda não sei, fazendo bem, tentando fazer o bem. Aqui no Evangelho mesmo é falado disso, sobre a importância de se melhorar a cada dia. E é isso que nós temos que pensar. Não ficar se cobrando que eu ainda não sou isso, que eu ainda não sou aquilo, que bom é fulano. O dia que eu for fulano eu vou fazer isso. O dia que eu tiver tanto de dinheiro eu vou fazer isso. Quando eu me aposentar eu vou fazer isso. Não. Tem coisas que você e eu já podemos fazer a partir de agora. Nem que seja ficar sentado onde você está, mas mudar o seu pensamento. Mudar o nosso pensamento, porque a mudança, ela começa de dentro para fora, tá bom, pessoal? Então, eu espero que esse estudo possa ter ajudado vocês de alguma forma, que você possa mudar sua postura, seu pensamento, suas atitudes, um pouquinho pelo menos, a partir de agora, tá? E eu espero vocês no próximo estudo. A gente vai continuar, a gente acabou de começar o capítulo 11, a gente vai continuar ainda estudando ele ainda alguns vídeos. Eu espero vocês, até lá!